Meu pai morreu há cerca de 5 anos inesperadamente de ataque cardíaco. Foi difícil para mim e para minha mãe, é claro. Nossa casa simplesmente não parecia mais um lar. Cerca de 1 ano depois, minha mãe e eu planejamos nos mudar para outra casa e levar junto nosso cachorro idoso. O destino era uma pequena cidade situada a cerca de meia hora de onde morávamos. No entanto, poucos dias antes da data marcada para a mudança, tive um dos sonhos mais vívidos da minha vida. Tudo o que estava dentro do meu sonho era meu quarto. Às vezes, me pergunto se eu estava em algum tipo de estado de paralisia do sono quando isso ocorreu. Para aumentar ainda mais o realismo, no meio da noite, as luzes da rua do outro lado iluminavam minha janela, criando um reflexo de luz perpendicular à parede. No meu sonho, enquanto estava ali, deitado, olhando exatamente para aquele reflexo na parede, vi uma esfera de fumaça desaparecer das sombras. Arrepios percorreram minha pele enquanto eu ficava ali em pânico e com medo de mover um músculo. De repente, aquilo parou de se mover e ficou pendurado no reflexo da luz, como se estivesse olhando para mim. Sem aviso, aquilo falou comigo na voz do meu falecido pai, que disse: "Estou mandando algo para observar você." Apesar de ouvir a voz do meu pai vindo daquela bola de fumaça, fiquei com medo. Eu não sabia por quê, mas ainda assim consegui dar uma pequena resposta a isso. "O quê?" eu sussurrei. A esfera permaneceu quieta por um tempo, deixando um silêncio assustador no lugar da voz. Depois, disse: "Boa sorte." Acordei quase instantaneamente, ofegante. O pesadelo me gelou profundamente. Eu não sabia exatamente o que pensar disso, especialmente aquelas 2 palavras finais. Eu atribuí isso a talvez meu pai nos desejando boa sorte em nossa mudança, mas na época não conseguia afastar a sensação de que era algum tipo de aviso. Nas semanas seguintes, minha mãe e eu saímos de nossa antiga casa e seguimos para o sul. A nova casa era pequena, mas aconchegante, com apenas 1 ou 2 vizinhos em uma estrada de cascalho no meio da floresta. Foi uma ótima opção para nós. Provavelmente, o melhor apaziguador de todo o estresse que veio com a mudança foi a gata do nosso novo vizinho. Era uma gata preta pequena e mais velha que apareceu em poucos minutos que nos mudamos. Quando a vi, tratei como se fosse meu próprio animal de estimação. Deixava uma lata de comida para ela 1 ou 2 vezes por semana, e mesmo que não a chamasse, quando ela me via lá fora, sempre corria até mim. A gatinha ajudou a aliviar minhas tensões sobre deixar minha antiga cidade para trás, especialmente sem meu pai lá conosco. Menos de 1 mês em nossa nova casa, acordei de repente com um leve ruído de tosse que parecia vir do andar de baixo. Uma coisa importante que tenho para falar sobre o nosso cachorro idoso é que ele está com problema na traqueia, sempre precisando de remédios para ajudar a acalmar o quadro. Ele tem algumas tosses, por isso costumo acordar no meio da noite para dar remédio a ele. Desci do meu quarto para dar o remédio, mas não consegui encontrá-lo em lugar nenhum da casa. Não estava dormindo na caminha dele, não estava na cozinha, não estava em lugar nenhum. Porém, não verifiquei o quarto da minha mãe para evitar acordá-la. Além disso, eu não teria ouvido a tosse se ele estivesse lá de qualquer maneira, então deixei quieto. Foi então que ouvi novamente a tosse, mas vinha de mais longe, como se viesse do lado de fora da casa. Olhei para a porta lateral do pátio que dava para a floresta e percebi que havia esquecido de fechá-la. Lá estava a porta entreaberta. Merda,
pensei comigo mesmo. Ele saiu. Imediatamente, corri para fora com uma lanterna e comecei a chamar meu cachorro. Toby, Toby! Eu gritei do lado de fora em direção às árvores. Ouvi outra tosse e apontei minha lanterna em direção do som. Dessa vez, o barulho ecoou pela estrada de cascalho. Um caminho que nunca pareceu tão terrivelmente desolado em minha vida naquela noite estava. Mas, naquele momento, pensei que meu cachorro estava perdido e atribuí isso à má adaptação dele com a casa nova. Então apenas segui em frente procurando. Toby, vamos lá, garoto. A casa é por aqui, amigo. Foi então que ouvi a tosse que vinha acompanhando quase ao meu lado. Mas dessa vez não era como a tosse seca que ouvia antes. Em vez disso, a tosse pareceu mais um grunhido baixo. Apontei minha lanterna em direção ao novo som. Lá estava um cachorro laranja brilhante no meio do caminho. Por um momento, imaginei que fosse algum tipo de cão doente que eu havia confundido com meu cachorro. O tempo todo, enquanto eu processava o que via, ele olhava diretamente para mim. Seus olhos brilhavam com a luz da minha lanterna. Porém, nosso olhar se quebrou quando ele inclinou a cabeça para a direita. Olhei para baixo e lá estava ela, a gatinha preta do nosso vizinho parada entre minhas pernas. No entanto, era como se ela tivesse mudado completamente de personalidade. Não era mais a gata feliz e afetuosa que eu conhecia. Dessa vez, ela estava com as costas arqueadas e eretas, cada fibra de pelo em posição de pé, e soltou o rosnado mais baixo que eu já ouvi vindo de um felino. Naquele momento, percebi que ela estava apenas com medo do cachorro. Então me ajoelhei ao lado dela em uma tentativa de afastá-la e evitar que o cão a machucasse. Mas não importa quantas vezes eu tentei tirá-la do modo de luta, ela não se mexeu. Seu olhar permaneceu imperturbável. Foi quando olhei na direção do cachorro laranja mais uma vez, mas não havia mais nenhum cachorro ali. Em vez disso, exatamente no mesmo lugar daquela estrada de cascalho, estava o cadáver ambulante e apodrecido de um tamanduá, movendo-se lentamente em minha direção. Dei um passo para trás, absolutamente horrorizado com o que estava vendo. A mandíbula do bicho estava solta do rosto, um dos olhos estava manchado de sangue e balançava para frente e para trás, como se estivesse lutando desesperadamente contra a dor. Esfreguei os olhos, incrédulo, esperando estar imaginando isso, mas ainda estava lá quando meus olhos reabriram. Apesar da visão horrível diante de nós, a gata preta do nosso vizinho, por menor que fosse, ficou ali e rosnou para a criatura. De repente, parou. A criatura havia parado de caminhar em nossa direção. Por um momento, ficou ali parado, olhando para mim e para aquela gatinha preta que tentava me defender. Foi quando ouvi, inequivocadamente, o tamanduá murmurar duas palavras solenes em voz baixa e rouca, dizendo: "Boa sorte." Num piscar de olhos, a criatura correu direto para a floresta. Apontei minha lanterna em sua direção, mas o tamanduá havia desaparecido completamente. Até o mato por onde passou parecia intocado. Foi então que a gata, ainda parada entre minhas pernas, se acalmou. Quase como se nada tivesse acontecido, ela se esfregou na minha perna, voltando ao seu humor normal e amoroso. Apesar de tecnicamente a gata não ser minha, peguei-a no colo e corri de volta para casa. Antes de subir com ela em meus braços, resolvi enfiar a cabeça no quarto da minha mãe. Deitado no chão, dormindo profundamente, estava Toby. Ele esteve lá o tempo todo. Fechei a porta silenciosamente antes de ir para o meu quarto. Certifiquei-me de que a gatinha do vizinho dormisse comigo na minha cama naquela noite. Pela pesquisa que fiz, acho que quase fui vítima de algum tipo de skinwalker. A coisa deve ter imitado os sons que meu cachorro às vezes faz tarde da noite, sabendo que eu provavelmente iria ajudá-lo. Por alguma razão,
A gatinha preta do nosso vizinho o assustou tanto que ele fugiu. Não o vejo desde aquela noite. Talvez porque aquela gatinha ainda goste de passear pela estrada de cascalho tarde da noite. Ou talvez aquela coisa simplesmente tenha decidido que eu não valia a pena, sei lá. De qualquer forma, para agradecer ao meu pai, ou à pura sorte, deixo uma lata de comida todas as noites para aquela gatinha preta. E a parte mais irônica de tudo isso? O vizinho não tem nenhuma gata. Até a próxima. Obrigado.